são pentecostalismos, são vários grupos pentecostais. Então, assim, basicamente é isso, pentecostal e neopentecostal, né? Porque a minha história foi sendo marcada por escolhas equivocadas. Espiritualidade tem a ver com ética, tem a ver com profundidade, tem a ver com aquilo que tem peso. Pode focar, 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 pode focar. Fala aí, meu povo, estamos chegando para mais um episódio do Pode Pocar e hoje eu começo esse episódio um pouco diferente, trazendo um trecho da Bíblia para você. Cantai a Deus, cantai, cantai louvores a seu nome. Louvai aqueles que está sentado sobre o céu. Nos guie sempre, ó Deus, passo a passo ao seu reino. Deus faz que o solitário viva em família. Deus liberta aqueles que estão presos em grilhões. Trecho aí do Salmo 68. Beleza, meu irmão? Caramba, você começou hoje Bonito, profundo, né? hein, Por cara? que eu comecei desse jeito? Porque a prosa de hoje tem a ver com essa questão de reflexão, principalmente, que a gente está precisando refletir, parar, escutar, né? Não um ódio danado. Então a gente veio, se a propósito do Pode Pocar é trazer leveza, é trazer profundidade na discussão, né? Mexer no dedo, tocar ali o dedo na ferida, hoje é um dia muito especial para isso, porque o convidado, a sua biografia o antecede. E nessa breve conversa que a gente tem antes de começar a gravação aqui, eu já fiquei muito empolgado com esse bate-papo que a gente vai ter hoje, que realmente é um dia de aprender bastante. E tinha comentado com você, né, esse trecho que eu trouxe aqui é um trecho do Salmo, e Salmo é um cântico, né, cantado aí pela uma banda de reggae, inclusive, lá de Minas Gerais, que eu gosto muito. Hoje, aqui na cabeceira da mesa, que vai pagar a nossa conta, Pastor Kenner Terra. Beleza, meu irmão? Seja bem-vindo ao Pode Pocar. Gostou do jeito que eu abri o programa, Gostei, cara? gostei. Surpreendeu? Só não gostei da parte de pagar aqui a conta, mas o resto foi bom demais. Seja bem-vindo, viu, pastor? É um prazer. Pastor, professor, Kenner, o que você prefere? Aqui é a vontade do freguês. Kenner Terra, ou Kenner. Kenner. É um prazer, obrigado aí pelo convite. Tenho acompanhado esse programa, acompanhado aqui o Pode Pocar. Tem acompanhado mesmo? Tenho. Quando o nosso amigo que eu citei aqui, o Kelvin, me falou, eu comecei a assistir alguns vídeos, algumas entrevistas. Aí fui Saber vendo. onde que você ia se enfiar, né, pastor? Eu falei, não, mas... Você não viu o Schneider bêbado, não, né, pastor? Não, bêbado não, ele já ficou bêbado aqui já. Não foi uma vez, não, tá? Nem posso falar para você. Posso falar Pode, você? claro, sou da Nem tua posso falar idade, para mano. você da Não, conversa. até porque eu sou mais velho. Esse é o mais velho da De mesa. nós três aqui, então verdade, vocês eu tenho que dois. te chamar de senhor. Exatamente. Pastor, que eu vou medo. ter que te pedir uma licença aqui, só um minutinho, antes da gente continuar esse papo maravilhoso, que eu já estou ansioso, porque a gente tem alguns agradecimentos aqui, porque o Pode Pocar, Kenner, ele não caminha sozinho, não. Esse projeto, ele só foi à frente, essa ideia só está acontecendo porque pessoas, empresas investem grandes e marcas. apostam na gente, né, Chicarina? Exatamente. Uma delas, a Galvan. Porque além de pastor, ele é professor ganha bem, ele já deve ter um saldo disponível para saque para comprar o empreendimento da Galvan. O senhor pode comprar a obra a preço de custo, ou seja, você compra na planta ali, com um valor mais baixo, depois que essa obra é concluída e entregue, para você vai ter o empreendimento bem valorizado. Tem que falar assim, até professor. Eu ia chegar nesse questionamento, professor. porque você já foi professor, né? Eu falei que não satisfeito em ser pobre, eu fui ser pobre duas vezes, jornalista e professor. Realmente você escolheu um caminho mais estreito. É, mais difícil. Pois é, mas quem escolhe o caminho da Galvan, escolhe um caminho bem mais assertivo, viu, Schneider? Por quê? Porque tem a área de lazer que você conhece bem, né? Que é igual um resort lá do Nordeste, você, pai, mãe, que tem 1, 2, 3, um monte de filho, pode ir para lá, deixar a criançada à vontade, se divertir, brincar, porque além de segurança, a área de lazer deles é um negócio absurdo. É absurdo, é um empreendimento que se preocupa com a família, com criança, se preocupa com o bem-estar e se preocupa também de ter uma área de lazer, ó,
padrão Morro de São Paulo. Por isso a Galvan está com a gente está com a Galvan porque a gente entende de credibilidade, de segurança e eles entendem também de obra a preço de custo, que o pastor já vai comprar 2 unidades. Tamo junto, Galvão. Obrigado aí por acreditar, apostar. E vamos marcar aí qualquer hora da gente tomar um café e botar aí a conversa em dia. Valeu, Galvão. É nóis. Tamo junto. Porém, entretanto, contudo, não é só a Galvão, né, Chicarino? Já falei para você não bater na mesa, não bater no Ordem dos microfone. Ordem dos Advogados do Brasil, o Espírito Santo também está com a gente e o pastor deve conhecer bem o trabalho da OAB, né, pastor? Conheço. Trabalho também muito voltado para os direitos humanos, voltado para o social, né? A defesa dos direitos humanos, a discussão séria sobre esse assunto é importante, sim. É isso aí, e assim como a gente brincou, né, no episódio do Bonaldi, que todo mundo precisa de um advogado ou de um médico. Bom médico. Bom médico e um bom advogado. E é isso, né? Porque a OAB, ela é uma organização indispensável para o Estado democrático de direito. Porque ele vai fazer valer, ela vai ser ali o órgão de controle que vai fazer valer os nossos direitos para que os nossos direitos sejam salvaguardados. E você que é advogado, está Protegidos. começando agora, você não tem a sua sala, você não tem o seu espaço para poder atender, para poder advogar, para poder pesquisar e estudar. A OAB daqui do Espírito Santo te oferece todo o suporte, toda a estrutura para isso, né, Chico? É isso, é pensar, né, no acolher bem o advogado, né? Se o advogado está bem acolhido, com certeza quem está também precisando desse trabalho jurídico também vai se sentir bem acolhido. Por isso que a OAB é muito bem acolhida aqui no Pode Focar. Tamo junto, OAB, obrigado aí por toda a galera, obrigado aí pelo apoio, pelo suporte, pela moral e também por apostar e investir na nossa ideia. Vamos voltar aqui? Vamos pro Kenner? Vamos pro Kenner. Só ficava brincando? Vem cá, chamava você de chinelo, alguma coisa Sempre, assim? Como é? sempre. Bullying, muito bullying na escola? Na escola era o chinelo, aí zoavam Havaiana, chega aí Havaiana e tal. Qual é a origem desse nome? Cara, assim, o meu pai ouvia aquele cara, Kenny Roger. Não sei se vocês estão ligados. Eu conheço Kennedy. Tem o Kenny Do Roger, sax. que tem aquelas músicas de casamento, ele era fã. E aí, quando foi me registrar, chegou pra moça lá do cartório, ela escreveu errado. Então tinha que ser Kenny Roger. Aí ela colocou Kenner Roger. Meu nome é Kenner Roger Casoto Terra. E ficou só Kenner Terra, que é mais fácil. Se fosse nos dias de hoje, essa moça do cartório seria cancelada? Provavelmente. Me deu muito serviço, me deu muito trabalho nos relacionamentos por conta disso. Você é daqui do Espírito Santo, pastor? De qual município que é? Eu queria que você falasse um pouco da sua infância. Ok. Eu sou de Aracruz. Terra boa. Já fiz muita besteirinha naquelas praias. É mesmo? É. Então, eu nasci lá no São Camilo, Hospital São Camilo, em Aracruz. E na época eu jogava futebol com uns 12 anos e fui morar. Jogava ou brincava? Era bom de bola mesmo? Cara, você acredita que a ideia era mesmo investir nessa coisa do futebol, a cidade. Aracruz tem crescido muito, mas imagina aí, década de 90 e tal. Era uma cidade pequena. E assim, a expectativa era que eu me tornasse um jogador de futebol. Tinha uma escolinha famosa lá, escolinha Mané Garrincha, que o técnico era Periá, né? E aí, Nome sugestivo. entrou inclusive na história da cidade, tem um livro que conta a história da cidade e está lá, escolinha Mané Garrincha e o meu nome, porque na época que o livro foi escrito, aí o texto diz, né? E o Kenner, que era uma promessa para se tornar... Teve essa mesmo ou você tá de conversinha? Não, eu tinha que ter trazido então aqui Tinha. para provar. E Tá aí, auditado isso? Se tiver auditado, a gente acredita. E aí, cara, eu vivi em Aracruz até os 12, 13 anos. Fui para Minas Gerais, Ipatinga joguei em Ipatinga. Fiquei um tempo em Ipatinga, depois voltei para Aracruz. Fui de novo, depois fui para Joinville, lá em Santa Catarina, jogar bola também. É mesmo? Então chegou a passar por peneira, toda essa situação, né? Aquele sonho de menino. Sim. E aí depois disso, porque eu fiz muita coisa em pouco tempo, né? Com 14, 15 anos, entrei no movimento, no hardcore. Tive uma banda de punk rock. Você ouvia o que nessa sério? época? Vamos falar um pouco mais disso daí. Você era roqueiro? Me converti ao hardcore. Já que você... Porque eu já comentei isso com você. Nos anos 90, aqui no Espírito Santo, sobretudo aqui em Vitória, Vila Velha, eram muito famosos por conta do Dead Fish, do Muqueca de Rato. Era isso que você ouvia? Tinha umas bandas aqui em João Neiva, Ibiraçu, Mas WC. Você conhecia já o Dead Fish? Conheci o Dead Fish, conheci o Muqueca. Na época, E você tocava o quê? eu não tocava, eu cantava.
a nossa banda era Comida de Verme. Era os Comida nomes de assim, cara. E era de Nova Almeida, por quê? Adolescente, eu saí de casa e fui morar em Nova Almeida por conta da banda. Comida de verme é defunto? Era defunto e tudo aquilo que não prestava, né, cara? Então, assim... E aí morei assim, meio que fugido de casa, assim, né? No lugar onde a banda ensaiava, lá em Nova Almeida. Depois dessa época, depois desse período, que então me converti e me tornei um seminarista, pastor. Mas de e vez tal. em quando na sua playlist ali no seu carro cai ali um NoFX, um Sim, Dead Kennedys sim, ali. ouço. Porque Ouvi um hardcorezinho abençoado. Quando você se converte, Ungido. assim, você se converte a um discurso muito radical. Olha, você não pode mais ouvir o que você ouvia antes. Tem o seu lugar. Mas com o tempo você vai percebendo que as coisas não funcionam bem assim. A fé não pode te arrancar da realidade da vida, a fé não pode tirar da cultura. Pelo contrário, você precisa aproveitar, inclusive, isso como uma possibilidade da experiência de Deus. Então o irmão da igreja pode ouvir um hardcore que não tem nada a ver. Não vai passar... Não sei se... Nem todos concordarão comigo, tá? Eu sei, vamos falar sobre isso, vamos chegar lá, porque... Mas assim, ainda ouço. Eu acho que o Dead Fish, ele é uma banda que colocou o Espírito Santo no cenário nacional. Eu morei em São Paulo, morei no Rio de Janeiro, as pessoas... você é do estado lá do Dead Fish? O Muqueca de Rato também. Tô querendo trazer o Mozini aqui, o Mozini e o Rodrigo. Pois é. Então, assim, nesse período da adolescência, morei em Aracruz, morei em Nova Almeida, me converti. Essa conversão, você está falando um pouco da sua juventude, da sua adolescência, então você se converte mais ou menos nessa época. Com Você tinha quantos anos? 18 anos. E o que 17, te 18 levou a anos. esse... Te falei que aqui a conversa ela vai... Claro, veja só, existem muitos caminhos para que você tenha um encontro com a experiência religiosa. Né? A minha experiência religiosa se deu a partir de crises que eu vivi, crises existenciais, crises com a família. Então, nessa época, claro, a culpa não era do hardcore, não tem nada a ver, mas com as questões que tenho. É tanto que você encontra bandas cristãs, que são bandas cristãs que tocam hardcore. O NoFX é uma banda cristã. O POD é uma banda cristã. Não é? Então, assim, não tem a ver com o hardcore, mas tem a ver com a minha experiência existencial, com a minha busca por sentido. E por uma necessidade que a minha alma tinha. Então, assim, logo com 17 anos, 17, 18 anos, eu conheci um grupo de jovens e esse grupo foi lá em casa, falou sobre o Evangelho, sobre Cristo, e aquilo fez todo sentido para mim. Meio que foi sua porta de entrada Foi a porta de entrada. religião. Foi a porta de entrada para uma vida religiosa mais profunda. Os meus pais eram religiosos, meus pais eram católicos, praticantes, eu não. A minha avó é muito católica, assim, fervorosa, muito cristã. Rolou o narizinho torcido por conta de você optar por outro Não, caminho? pelo contrário, cara. A minha avó e minha família, assim, é uma família que divide entre católicos e evangélicos, mas respeitamos um ao outro, assim, de maneira muito, muito bonita. Inclusive a minha avó, porque a minha história foi sendo marcada por escolhas equivocadas. E aí eu fui mergulhando numa série de coisas que me prejudicavam, preocupava a todos que estavam ao meu redor. Então, quando eu me converti, para minha avó, por exemplo, nós estamos falando aqui da minha avó porque é católica, para ela foi uma bênção. E até hoje ela tem o maior orgulho do filho dela do neto dela ser pastor. Tanto que aconteceu uma coisa gozada, né? Eu sempre participo aqui de formações bíblicas também no CEBI. O CEBI é um centro de formação bíblica católico. E era aniversário dela. E tinha um terço muito bonito, assim, muito bonito, né? Vendendo ali na Paulus. Eu comprei para ela. Eu moro atrás ali. Então, aí eu comprei para minha avó. E levei, vó, aqui, olha, esse terço, acho que a senhora vai gostar, porque ela reza muito terço, ela é muito devota, assim, né? Ela ficou muito feliz. Aí eles estavam num encontro, naqueles cultos no lar, não sei se era na novena, não sei. Aí alguém começou a falar, é porque os evangélicos, eles não gostam da gente, eles não nos respeitam, nos chamam de idólatras, não nos aceitam como cristãos verdadeiros. A minha avó falou, não é assim não. Só se forem os evangélicos com os quais vocês têm contato. Que eu tenho um filho, um neto que é pastor, e no meu aniversário ele me deu um terço. Então, só que você percebe qual é a nossa relação aí em família,
nessa De respeito, de respeito. né? Então, quando eu me converti, não tive problema nenhum, pelo contrário. Foi uma experiência que agradou e a deixou muito feliz. Você me fez lembrar, como eu disse para você antes de começar a gravar, eu trabalhei 2 anos com mídia religiosa. Em Aparecida, uma vez eu fiz uma entrevista com uma moça que estava pagando uma promessa que me tocou muito, porque ela era da Igreja Assembleia de Deus e quem tinha feito a promessa era a mãe dela. Ela tinha ficado doente, eu não lembro se foi um câncer, alguma coisa nesse sentido, e que ela se curou e a mãe falou, você vai pagar a promessa. E ela foi pagar a promessa, ela se emocionou diante da imagem, mesmo ela não vivenciando aquilo, aquela relação mariana que tem de quem é católico, mas eu achei isso de uma grandiosidade, né, de um ato de amor, porque você é como dar um terço, né? Cara, a religião, ela tem um poder que nenhum outro sistema de compreensão da realidade é capaz de fazer. A religião, ela é capaz de criar um sentido, e esse sentido transborda, por exemplo, a realidade. A religião dá conta da morte, a religião dá conta do nascimento, Dá conta do amor, dá conta do da amor, vida, da fecundidade. tipo assim, a pessoa morre. Cara, imagina, a morte é sempre uma situação limite. A religião, ela cria, ela dá sentido para aquilo. Fala, ó, ele está com Deus, ele está bem. Cara, isso é de uma força de significado que nenhum outro discurso é capaz de fazer. Eu estava conversando outro dia com o João. O João, ele já foi secretário aqui do Estado de Cultura. E é um cara, fez o doutorado dele na França, estudou com Michel de Certeau, estudou com Derrida, um cara instruído, né? E ele disse que a família dele é muito católica, sempre foi muito católica. E teve uma época que ele tornou-se materialista, ateu, e não via sentido nenhum na religião, de 18 aos 20 e poucos anos. Aí ele me contando, nem sei se eu vou estar contando essa história, depois se ele achar ruim, ele fala comigo. Não vai achar ruim não, porque a sinceridade... E ele estava passando num sebo, aí tinha um livro lá, O que é Religião, do Rubem Alves. O pessoal gosta muito do Rubem Alves como pedagogo, mas Rubem Alves era pastor, presbiteriano, teólogo. E ele pegou aquele livrinho e leu. Olha, me contou isso esses dias. Isso aconteceu há mais de 20 anos. Ele contou com lágrimas nos olhos, cara. Ele disse, eu li o livro do Rubem Alves, eu retomei o sentido da religião. Aí ele falou assim, Kenner, não dá para pensar a vida sem a religião. Eu falei, por que você encontrou nesse livro que te tocou tanto? Ele falou assim, cara, a religião, ela produz sentido. É onde o seu braço não vai. Não é que a religião é uma espécie de muleta para gente que não tem outro caminho e tem na religião uma espécie de escape. É mais do que isso. A religião produz sentido. A religião te faz compreender as coisas de maneira mais profunda. Aí ele falou, Ken, depois daquilo eu me reconciliei com a religião. Então, isso é um exemplo do que eu vivi, de certa forma, tentando traduzir o que eu vivi. Eu vivi uma experiência de compreensão e de sentido, que nós chamamos de conversão. Então, essa minha conversão ao Evangelho, a Cristo, foi lá e mudou a minha forma de ver. No início, era uma forma muito radical, que me fez, inclusive, demonizar tudo aquilo que eu tinha vivido, demonizar tudo aquilo que eu gostava. Depois Até o rock and roll? Sim. Principalmente. Na época, sim. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que as coisas não são assim. Eu fui ressignificando. Não me decepcionando com a religião, mas renovando o meu olhar sobre a fé. Então, hoje, eu sou um evangélico, sou um pastor, não é? Me sinto um proclamador do evangelho, eu sou um proclamador do evangelho, eu creio nesse negócio, não estou brincando, mas, ao mesmo tempo, eu entendi que a cultura não é um problema, que as expressões da cultura compõem, inclusive, um espaço em que Deus se revela. Falando de Dead Fish, nem sei se o Rodrigo, o pessoal, aceitaria o que eu vou falar agora, né? Aceitará o que eu vou falar agora. Mas esse último disco que o Dead Fish lançou, ele tem traços proféticos. A crítica social que aquele disco faz, a análise e a crítica social, os teóricos que ele usa, alguns deles com raízes protestantes, ele talvez nem saiba disso, aquilo é uma crítica profunda à realidade de injustiça, de uma conivência, religião e política que se estabeleceu no país, que é uma vergonha e contrário ao Evangelho. E um disco
produzido por uma banda que não tem relação nenhuma com a igreja, é um disco com traços que é próprio de uma parte do fenômeno religioso, pelo menos cristão, judaico-cristão, que é a profecia, é a crítica. Então, a partir desse olhar, eu não tenho dificuldade nenhuma de acessar, de consumir, de produzir cultura para além do espaço da igreja. Não sei se... Entendi. Sim, sim. Você estava falando, pastor, queria trazer também aqui um breve relato. Eu fui batizado, fiz primeira comunhão na igreja luterana. Frequentei durante muito tempo, sou descendente de pomerano, então, assim como toda a comunidade pomerana aqui no Espírito Santo, a grande maioria... Schneider, né? E durante uma fase da minha vida, eu passei por essa materialização da coisa também. Quanto mais eu estudava, eu achava que eu era inteligente, mais eu me julgava ateu. Falava coisas absurdas, das quais hoje eu não me orgulho. Ok. Principalmente quando eu comecei a trabalhar e ganhar bem. Falava, mérito é meu. Um belo dia, isso lá atrás, em 82, eu tive um tio que foi assassinado. E minha mãe tinha 16 anos na época, e esse tio era o amor dela. Minha mãe começou a sonhar muito com esse tio, começou a sonhar, e ela, desesperada, começou a buscar ajuda. Em centro kardecista, terreiro de umbanda, um barracão de candomblé. E aí eu, desde moleque, ela me levava em festa de Cosme e Damião, essas festas assim que criança vai. E eu nunca gostei daquilo, porque eu ia contra a minha vontade. Nunca me perguntava se eu queria ir. E aí eu começo a trabalhar, começo a ganhar bem, começo a ter um destaque dentro da minha profissão. Um dia eu acordei de manhã e falei, está faltando alguma coisa na minha vida. Eu tenho um bom emprego, eu tenho boa saúde, eu tenho boa família, eu tenho boa casa, está faltando alguma coisa, está faltando um buraco. E eu sou dali de Jucutuquara, Fradinhos, né? Estudava num colégio que sempre, quando eu ia para o colégio, eu passava na frente de um centro de Umbanda, que é o segundo maior, o mais antigo do estado, porque a Umbanda é uma religião relativamente nova, Sim. Tem pouco mais de 100 anos. Isso era 2016, eu entrei lá e nunca mais saí. E eu senti essa conversão também. Eu senti ali dentro Deus no meu coração. Ali eu senti que Deus mora num gole de água que você toma quando a água vai tomando o seu corpo, quando você respira, que mora num balançar de uma flor. Eu também falo isso com o olho marejado de água, porque Deus é um só, independente de onde que você busca, seja numa igreja católica, seja numa igreja evangélica, seja lá em Biraçu, no mosteiro budista. Desde que seja com o coração, né? Desde que seja de verdade. E hoje também eu não me vejo. Dia de segunda-feira, inclusive, é um compromisso que eu estou deixando de ir, porque estou aqui trabalhando. Mas dia de sexta-feira eu não faço mais nada, a não sei para o terreiro. E foi ali onde que eu encontrei Deus. E entenda essa sua alegria quando você se converteu, quando esse seu outro amigo aí fala, né, que ele encontrou no livro. E por diversas vezes eu entro lá naquele templo, que é igual uma igreja, tem cadeiras onde que as pessoas sentam, a gente reza o Pai Nosso, é uma religião que ela é muito sincretizada com a igreja católica. E ter fé, rezar, orar, se conectar com o sagrado é uma coisa muito boa que você estava falando, né? É um braço que é difícil até de explicar, né? E o problema qual é, me parece? É quando a religião se torna um instrumento para negar o outro. Você contou um testemunho, que se você estivesse na Assembleia de Deus, seria um testemunho. Seria. E eu me demonizar e, em determinado tipo de situação, por uma escolha. De uma religião não tão, convencional. Existe uma série de fatores aqui para uma... O senhor é da Assembleia de Deus? Eu sou batista, sou pastor batista. Que eu falei aqui, acabei não contando um pouco, a gente já correu para eu te falei que o negócio vai lá, vem aqui, é não linear. O que eu estava dizendo é o seguinte, a tua experiência religiosa, ela precisa ser respeitada, independentemente da minha opinião, a opinião de qualquer outro em relação a ela. E ela fez sentido para você. Então, qual o lugar comum desse teu fenômeno, para a minha experiência, para a experiência de qualquer outro religioso? É o lugar da construção de sentido e de tornar você melhor.
Né? A disputa não pode ser a disputa da verdade, porque a verdade, né, nesse tipo de discussão, ela só vai produzir violência. Porque eu vou olhar para a tua experiência e falar assim, a tua experiência é mentirosa, não é real, não é boa. Aí você pode olhar para a minha também e dizer, não, essa tua experiência aí, ó, ela é uma experiência menor, não é tão profunda quanto a minha. Então, qual que é o lugar comum, para além dessa discussão se é verdade, se não é, se é adequado ou não? É o que isso produz em você enquanto pessoa. O que isso produz em você enquanto alguém que está aqui numa esfera pública e tem responsabilidades. Se essa religião produz violência, então ela se torna uma religião negativa. Então ela tem que ser combatida, ela tem que ser ressignificada, ela precisa ser renovada. Mas se ela produz, num Estado democrático de direito, que permite a pluralidade, graças a Deus por isso, se a tua experiência religiosa te leva para o lugar comum, que é o lugar do respeito, da promoção da vida, do significado, cara, ela é verdadeira. Ela faz sentido. Ela tem o seu lugar. É claro que a tua experiência é diferente da minha. Cada indivíduo é um indivíduo. É isso aí. Independente, pode estar até no mesmo ambiente, na mesma igreja, no mesmo terreiro, cada um vai ter a sua experiência. Eu escrevi esses dias, até mandei, eu acho que para ti, né? Sobre o que aconteceu lá no Sambódromo, aquela escola... Foi um artigo no jornal? Foi, na Gazeta. Ele me mandou. Com Exu. Né? E eu achei... Gosto. Eu achei interessante que nas entrevistas, os autores do Samba Enredo e até figuras que foram entrevistadas da religião de matriz africana, eles dizem, porque a gente precisa entender que o Exu não é diabo. É uma cultura iorubá. Exu em iorubá significa esfera. Esfera, são os dois lados. Na crença africana. E, meu amigo, você pode negar o que for, todo brasileiro tem um traço de um escravo, de um índio, de um africano lá atrás. Não adianta, eu sou italianão. Não tem, não pode, não é assim. Não é assim, todo mundo tem um traço de algum escravo. Na cultura da crença, o Exu seria a transição entre o vivo e o morto. Tem até um padre, pastores explicando isso também na internet. A principal transição entre o vivo e o morto, aquela camada mais etérea que você consegue mais sentir, é o guardião dos seus caminhos, é o que abre os caminhos. Por isso que os caras do carnaval aí cantam macumba pra caramba, porque na crença deles ali é o que vai fazer ganhar o carnaval. E aquilo ali foi um absurdo de bonito. Pô, pelo amor de Deus, quem falar que aquilo não foi bonito... Mas assim, veja, você está descrevendo o fenômeno a partir do lugar do religioso, desta matriz religiosa, certo? As categorias são diferentes. A categoria, no mundo evangélico, o mundo é dividido, no mundo cristão é dividido de forma muito simples, quando nós falamos de forças cósmicas. Forças do bem e forças do mal. Deus ou seres malignos. É possível que o evangélico olhe, ele vai tentar colocar alguma categoria. Entendi. Que são categorias diferentes das categorias que dão sentido para a religião de matriz africana, para o candomblé. Então, assim, convencer um evangélico de que isso não seja maligno é um trabalho muito difícil. Então, aí você pensa, então, Kenner, lascou. Como que a gente faz? Eu acho que é fortalecer o Estado Democrático de Direito. Tipo assim, olha, aqui nesse país, nós temos posições diferentes. Ok. Não precisa gostar, só respeitar. Só respeitar. Respeitar de verdade. Respeitar a ponto de, se for preciso, militar para que uma casa dessa não seja atacada. Uma casa de candomblé que é atacada, que é violentada, nós evangélicos deveríamos nos ofender com isso. Eu me ofendo. Por que me ofendo? Porque eu sou de uma tradição, que é a tradição protestante, que lutou nesse país para que o país não tivesse uma religião que fosse imposta para os demais, que é o que nós chamamos de laicidade. Quando a gente fala de laicidade, quer dizer, o Estado não tem uma religião. Ele não pode atrapalhar que a religião funcione, e a religião não pode impor para que o Estado cumpra os seus interesses, o interesse de uma determinada religião. Então o protestante, a tradição protestante, ela historicamente, no nosso país e na Europa, no mundo, lutou por isso. Posso colocar só um componente na discussão para contribuir? A gente pega, o senhor falou agora há pouco sobre isso também, quando mistura igreja e Estado. A gente tem dentro do Congresso Nacional uma bancada que auto se declara bancada evangélica. Mas quando eu tenho uma bancada evangélica que junta ali 27 deputados federais que, além de serem parlamentares, são pastores, são líderes religiosos,
Aí eles decidem sobre temas polêmicos, às vezes, mas não pelo viés social, pelo viés da saúde pública, mas simplesmente pelo viés da É uma religião. aberração. E como é que a conta fecha? Porque quando eu chego e falo assim, ó, o modelo de família ideal é aquele que tem homem e mulher, como assim? Aí a gente está legitimando uma prática, a gente está legitimando, por exemplo, o que essa galera vá num terreiro de Umbanda e quebre tudo. É complicado, né? É a mesma questão. Eu posso concordar, crer em um modelo de família. O que eu tenho que fazer? Eu vou testemunhar isso. Eu vou viver isso. Agora, eu não posso impor isso, não posso exigir que o Estado imponha isso sobre as pessoas. E nós estamos falando aqui da questão da religião, do candomblé e da experiência aqui do Schneider. Veja, a tua experiência nesse Estado democrático de direito, ela precisa ser respeitada. E nós, protestantes, deveríamos nos ofender quando qualquer experiência religiosa é violada, é desrespeitada, é violentada, é atacada. Por quê? Porque nós ajudamos na construção desse espaço em que eu, de maneira livre, racional, tenho o direito de escolher por uma crença, por uma experiência, por uma prática religiosa. Isso tem a ver com direitos humanos. A liberdade religiosa tem a ver com direitos humanos. Então, assim, como eu estava dizendo, tentar convencer o outro de que a categoria que ele usa não é certa, o máximo que pode ser feito é tentar esclarecer. Você dizendo, explicando essas categorias todas, esclarece. Mas eu acho que fazer com que um evangélico não coloque isso numa categoria diabólica, coisa assim, eu não sei se é possível. E nem sei se esse é o grande objetivo. Eu acho que o evangélico tem o direito de pensar como ele quiser. O que ele não pode é tornar esse discurso um instrumento para a produção de violência. Ele não pode impedir que as outras religiões existam e tenham as suas práticas e crenças. Aí não. Então, qual que é o caminho? O caminho é fortalecer o Estado democrático de direito. É fortalecer a liberdade religiosa. É ensinar para o povo sobre a laicidade do Estado, que é um problema antigo no Brasil. Nós estamos vendo agora o crescimento dos evangélicos. Mas nós sabemos que na história do nosso país, o quanto a Igreja Católica também determinou uma série de coisas. No Espírito Santo mesmo, algumas cidades. Quem que era o líder político, religioso? Era o padre da cidade. E todas as outras práticas, não só evangélicas, mas também de matriz africana, Sim. eram tratadas como aberrações. Sim. Então, quer dizer, nesse sentido, Schneider, eu coloco os evangélicos do lado dos irmãos e irmãs das religiões de matriz africana. Sim, então, o que mais revolta, às vezes, ô pastor, é exatamente isso. Lá nos anos 70, 80, né, que o Brasil ainda era só católico, quem era de qualquer congregação que não fosse das pentecostais, das igrejas mais antigas, era demonizado. E hoje eles estão demonizando outras. É uma traição à tradição. Se você está se referindo às tradições evangélicas, isso é uma traição. Porque quando nós éramos perseguidos... E outra coisa aqui, né? Essa história de que evangélico é perseguido no Brasil, isso é conversa, gente. Evangélico não é perseguido nesse país. O que acontece é o seguinte... é que talvez alguns evangélicos, por sua postura inadequada, recebam retaliações. Mas os evangélicos não são perseguidos nesse país. Os evangélicos já foram. Mas nós, hoje, os evangélicos, não somos perseguidos. Não existe uma cristofobia. Não existe uma cristofobia. Isso é conversa. Se você der uma olhada nos dados, os que são realmente perseguidos são os fiéis das igrejas de matriz africana. Você dá uma olhada no Disque Denúncia, na questão dos direitos humanos. As casas, ninguém entra numa igreja e quebra a igreja. Agora, em casas, em terreiros, sim. Então, assim, não há uma perseguição evangélica contra os evangélicos. Agora, há uma incompreensão de quem são os evangélicos. Aí sim, eu entendo. Há uma incompreensão de quem são os evangélicos. Há uma ideia muito monolítica do que o evangélico é. Mas a perseguição aos evangélicos, isso não acontece no país, não. Dá para categorizar ou para pegar, para a gente falar dos evangélicos que defendem armamento?
Como entender isso? E não são só evangélicos, católicos também, dependendo. Como que, vou até refazer a pergunta que o Schneider fez ao padre Kelder, né? Onde a gente errou, né? Do que a gente acaba aplaudindo e acaba incentivando as pessoas a andarem armadas. Agora, poucos dias atrás, em Vila Velha, uma moça estava com uma arma dentro da bolsa, essa arma caiu, disparou, acertou a filha, matou a própria filha. Então, assim... O ex-ministro da Educação que dá um tiro e quase mata a menina no aeroporto. Como entender isso? Porque eu estou sendo muito sincero, aqui não é ironia, não. Eu gostaria de entender isso como um cidadão, porque, apesar de não ter hoje nenhuma religião, Kenner, eu fui criado na igreja católica, fui batizado, fiz crisma, trabalhei em mídia religiosa, então respeito muito todas as religiões, mas é uma aflição minha. Como que um cristão defende arma? Eu não consigo entender. Realmente, eu gostaria de saber qual é a base teórica. Agora, claro que nós temos razões históricas para isso, né? Quando você fala assim em mundo evangélico brasileiro, nós temos uma história de construção disso. Missões americanas, uma construção de uma história conservadora. E o conservadorismo, esse conservadorismo evangélico, ele tem a sua história profundamente ligada às missões americanas. Então, você tem um período em que esses protestantes, esses evangélicos, vão aderindo, vão acolhendo essa visão de mundo fundamentalista. E nessa visão de mundo fundamentalista, conservadora, tem aí a arma, tem outras pautas, outras discussões, que vão se tornando a agenda dessa igreja, que é um reflexo, de certa forma, do nosso país também. Nosso país é um país conservador, nosso país é um país com traços racistas, nosso país é um país com traços homofóbicos, nas suas estruturas. É um país que foi construído à base da escravidão. Da escravidão, do coronelismo. Então, assim... Do voto de cabresto. Do voto de cabresto. Então, o problema é histórico. Agora, você vai encontrar nesse mesmo movimento protestante muitas expressões de pacifismo. Você olha os Quakers. Os Quakers representam um movimento... Tem aquela farinha... Amish. Os Amish. Isso. Os Amish. E tem aquela farinha, sabe? Farinha aquela Quaker, que é aquele do cartolão com cabelos. Isso. Eu já dei um Google nisso. Então, eles estão relacionados à história da Pensilvânia. Né? Eles são dos responsáveis da universidade lá da Pensilvânia. São protestantes. É um grupo bem hermético, bem fechado. Bem hermético e tal. Mas que se lançaram, por exemplo, na militância pacifista. Né? Do pacifismo, do desarmamento. Então, quer dizer, você vai encontrar nesse mundo evangélico diversas frentes. Se você tem aí um grupo que vai defender a arma, que no Brasil é uma coisa muito nova também, porque você não encontrava evangélicos defendendo arma. Isso é um fenômeno... De 18 para cá. 18 para cá, porque você tem uma cartilha, né? Você tem uma cartilha, e a cartilha você é realmente conservador, então no Brasil você tem que ser assim, ó. Tem que pensar sobre isso, assim, sobre arma. Tipo um manual de conduta. Um manual. Então isso é muito recente, mas, ao mesmo tempo que você encontra esses evangélicos que defendem a arma, que a população tem que se armar, você vai encontrar muitos outros movimentos, historicamente, falando da promoção da paz, movimentos de pacificação. O Greenpeace tem origem cristã, a Cruz Vermelha tem origem protestante. Olhando os vulneráveis de forma diferente. Exato. Eu fiz muita reportagem com o pessoal da Igreja Adventista, que eles têm um trabalho social com morador de rua, morador em situação de rua, que é fantástico. Nós estamos falando aqui agora sobre o Juliano Speyer, né? Do livro O Povo de Deus. Ele fez essa pesquisa antropológica, nós estávamos aqui conversando, né? Chicarino e Schneider. A gente estava aqui falando sobre esse texto. O cara, um antropólogo da USP, um evangélico, e o cara fez uma pesquisa nas comunidades lá das periferias da Bahia. Aqui ele percebeu um negócio interessante. Ele percebeu que as famílias evangélicas acabavam, por conta da experiência evangélica, né, tendo um olhar mais sensível em relação à figura da mulher. As mulheres com um lugar importante no espaço da comunidade. A
assistências que o Estado não levava, ele percebia nessas pequenas igrejas periféricas. Quer dizer, ele tomou um susto. O Juliano, nós somos amigos, a gente sempre conversa. Ele falou, cara, eu tomei um susto, porque a minha compreensão muito elitizada de um uspiano sobre o mundo evangélico ruiu. Ruiu porque eu vi um mundo evangélico que empoderava pessoas e que criava espaços que o Estado não conseguia criar. Então, assim, é muito complicado a gente falar do mundo evangélico de maneira monofônica, né? Como se fosse uma coisa só. Estereotipada, né? Estereotipada. A presença de uma igreja evangélica na periferia pode gerar uma série de coisas, boas e ruins. E nessa pesquisa que eu estou citando, ele conseguiu perceber o quanto a igreja evangélica nesse lugar enfrentava violência. O camarada se convertia. Então, e ele era um agente de violência. Ele deixa de ser. O camarada gastava, parece bobagem, mas ele gastava mais com mulheres e com outras experiências, bebida. O cara para de beber, para de ter outras famílias, então consegue ter uma vida melhor para a família nuclear dele. Então, a criança de um pai que era alcoólatra, que tem ausência do pai, ou um pai violento em casa, o cara se converte. Lá não tem uma assistência psicológica, lá não tem um acesso que nós temos aqui com os benefícios que temos. Então, quem produz isso? Quem possibilita isso? Aí o Juliano está dizendo, comunidades evangélicas, o espaço da igreja, a catarse, né? O camarada aqui, a moça, e é negra, porque os evangélicos do Brasil são pobres, negros e mulheres. 53% dos evangélicos do Brasil são mulheres, negros e pobres. Então, quando a gente olha para o Silas e essa galera aí, aquilo é só uma caricatura do que é o mundo evangélico no Brasil. Sim. E aí, ele diz o seguinte, olha, ela está lá, ela trabalha na casa de uma granfina, tratada como um lixo, chega na sua comunidade, ela vai para o culto, ela é profetisa, ela é líder, ela fala. Ela é protagonista, ela faz a diferença. Ela é protagonista, ela faz a diferença. Quer dizer, mas ela faz a cesta básica, chegar na casa da irmã que está passando dificuldades. Há um contrato de solidariedade. Então, isso é importante, nós estamos falando aqui, pelo seguinte, é claro que o mundo evangélico nesse país produz uma série de violências simbólicas. É claro que, dependendo do discurso, você pode alimentar a violência de gênero. Mas não é só isso. O fenômeno não é só isso. O mundo evangélico não é só isso. O mundo evangélico é muito maior. Da mesma forma que alguém olha para as religiões de matriz africana e cria uma série de preconceitos, você percebe isso na interpretação. Agora, obviamente, que os evangélicos não são alvo das violências que os irmãos e as irmãs de matriz africana vivem, né? Não são. Você não tem isso no Brasil. Mas essa incompreensão, essa falta de clareza na compreensão do fenômeno evangélico no Brasil, isso sim, isso é muito claro. Você estava falando aí da presença das igrejas evangélicas, sobretudo na periferia, né? Onde que não tem ação do Estado, o único órgão do Estado que vai é a polícia, e não vai de maneira amistosa. Quando o pastor ele fala naquela igreja que é naquele banquinho de plástico, fala assim, Deus tem um recado para você. Aquilo ali, ele está tocando o coração da pessoa de forma que o governante não tocou, né? Fala assim, Deus tem um recado para você. E a pessoa se sente amparada ali, né, pastor? Sim. Você estava falando que diminui até a violência doméstica. Diminui a violência doméstica. Agora, eu preciso ser honesto aqui. Não quer dizer que o discurso evangélico também não promova e fortaleça a violência doméstica, tá? Que às vezes promove e fortalece, sim, mas não só. Eu estou falando aqui a partir de uma pesquisa. O cara fez uma pesquisa antropológica e percebeu isso. Se debruçou, estudou debruçou isso, sobre isso, viu isso. Ó, eu vou dar outra... Dialogando com o que você falou, eu tive um aluno de teologia, na graduação de teologia, porque eu nem terminei de falar, né, da minha história. A gente vai voltar lá, eu queria voltar lá. Voltar lá. Um pouquinho da minha história e tal, né? É disso que você está falando? Eu estava olhando aqui exatamente umas perguntas que eu tinha separado, porque a gente começou a descambar aqui no assunto, mas eu quero voltar depois lá na sua formação. Vamos voltar. Você fez pós, isso, mestrado. vamos voltar. Esse rapaz,
uma vez eu não sabia, daí um cara muito, muito bom, sabe aquele aluno bom? Você já foi professor, você sabe. Tem os caras pica-fumo, mas tem aquele cara que você até para ouvir, pô, fala assim, vai vir coisa dedicado. boa aí. E ele, sim, negro, e da periferia aqui de Vitória. Ele falou, professor, eu queria conversar contigo. Ele falou assim, ó, quem me tirou da cadeia e transformou minha vida foi Jesus. Ele falou assim, é mesmo, cara? Me conta essa história. Eu fui preso, aí ele falou os crimes que ele cometeu, e lá na cadeia eu estive, aí ele mostrou um videozinho, um vídeo dele numa rebelião que saiu no Jornal A Gazeta, ele com o pano amarrado e falando, reivindicando e tal. Ele falou assim, ó, ok, ele sou eu. Caramba. Esse sou eu. Ele falou, sabe quando que a minha vida mudou? Ele disse. Quando eu conheci uns irmãos da igreja que visitavam as penitenciárias. Vocês sabiam que as igrejas, elas há muitos anos fazem um trabalho nas penitenciárias e é um trabalho religioso, mas humanizante. Essa história de ouvir evangelho falando bandido bom, bandido morto, cara, isso é de uma traição à história evangélica nesse país, a começar por esse trabalho que eles sempre realizaram, de chegar na cadeia, chegar no sistema penitenciário, levar comida, ouvido, humanização. E esse rapaz foi um dos acolhidos por estes grupos. E diz que lá a vida dele mudou e ele conseguiu ressignificar a sua história a partir do contato com esses irmãos lá. Saiu, hoje ele é barbeiro, fez teologia, é pregador. Essa história, a história desse rapaz, eu teria aqui centenas de histórias para contar, iguais. E qual foi o caminho? Foi a alienação? Não, foi o encontro com uma mensagem que deu sentido e que mudou a vida dele. Nós chamamos de evangelho. Você falou da sua experiência religiosa. Na dele foi o cristianismo. E quem? Os evangélicos. Foi a igreja, essa igreja mesmo, que às vezes a gente interpreta como se fosse só um espaço de enganação, de roubo, né? A gente fala Igreja Universal. A Igreja Universal é de Macedo. Mas, cara, se nós descermos nas bases, vocês verão um monte de gente que o Estado, que nós mesmos nem percebemos e que no espaço de igrejas como a Igreja Universal foram vistos, acolhidos, respeitados, amados e humanizados. Mas olha só, foram acolhidos ou foram enganados? Oprimidos, enganados, exatamente. Pois é. É uma questão muito grande, sobretudo essa igreja que você falou, porque ela é detentora de um canal de televisão. Então a manipulação de massa, eu sei que isso aqui que eu estou falando aqui vai ter um monte de comentário negativo, mas só não vê quem não quer, né? Eu concordo. Eu acho, nós somos da Igreja Universal. Ok. Eu participei de reuniões aqui com o governador, que tinha gente da Universal. Pra você ter ideia, um deles, no meio da pandemia, estava preocupado em conseguir apoio para salvar as igrejas financeiramente, no meio da pandemia. Com a gente morrendo, não tendo nem trabalho. Eu sei o que é a Igreja Universal. Eu pesquiso religião. Eu sei o sistema da Igreja Universal. Nós conhecemos o Edir Macedo, nós conhecemos, todo mundo sabe. Mas só que é esse o ponto. A Igreja Universal não é só isso, como qualquer outra igreja. Eu usei Universal porque é um exemplo gritante, assim, que nos apavora. Eu tenho muitas críticas à Igreja Universal. Aquele outro do chapelão também. O Valdomiro e a Igreja da Graça. Aquele RR. A Mundial. Aquele RR, eu estou lá zapeando o canal, ele está vendendo um livro. O seu vizinho e o homossexual que mora ao lado, era o título do livro. Eu falei, que porra é essa? Sabe por que eu estava perguntando se eles oprimem? De madrugada, você passando lá, hoje em dia é menos, mas aparecia lá na Bandeirante. Você, mãe, seu filho está na rua agora, você está em casa acordado esperando ele, os caras sabem quando tocar, quem tocar, que, porra, tá uma covardia. Você vendeu uma caneta ungida para ir fazer um Enem por R$200. Tá errado. Mas você vai encontrar diversas pessoas que tiveram a vida reorientada, se tornaram pessoas melhores e ajudam tantos outros a partir desse espaço que nós sabemos que é um espaço que manipula.
Que mente. Eu estou querendo dizer o seguinte, Nádia. Eu não querendo defender a Universal. Estou querendo mostrar que a religião é um negócio muito complexo. O fenômeno religioso, ele escapa da gente, porque não dá para fazer uma leitura só econômico, política do fenômeno religioso, porque não dá conta. Não dá conta. Porque o fenômeno religioso, ele alcança profundidades que estão para além dessa questão unicamente política e econômica. É claro que um cara vender uma caneta a R$200 para fazer a prova do Enem, só compra quem está desesperado, ou porque o cara é manipulador mesmo, mas não é só isso. Mas para Dona Maria e o seu José, que saíram da periferia, foram para a Igreja Universal, assistiram o culto, voltaram para casa, o seu José, ele não, a partir dali, não bebeu mais. E ela acredita que foi a igreja, e ela não tem essa quantidade de informação que a gente tem. Então, para ela, evangelizou, para ela funcionou. E outra, você disse uma coisa bonita aqui no começo, né? Deus, ele é um só. E Deus, nós acreditamos em Deus e que Deus tem um compromisso amoroso profundo com o ser humano. Eu creio, é possível, que nesses espaços Deus haja na vida de alguém, Com certeza. ressignifique a vida. Mas esse não é o questionamento, é como que, não sei se poderia dizer um intermediário, né, que seria o pastor, o padre, ele está agindo ali de boa fé. Não, E digo mais, na religião de matriz africana é a mesma coisa, porque a gente sem vergonha vai ter em tudo quanto é lugar, não estou falando, mas o exemplo mais gritante que a gente tem realmente são dessas igrejas que se utilizam de canais de televisão para poder ser mais midiático. Eu abri aqui hoje o episódio falando um trecho, né, de um salmo, aí fala assim, Deus faz que o solitário viva em família. Deus liberta aqueles que estão presos em grilhões. Claramente a gente está fazendo uma alusão a uma época escravagista. Hoje em dia, os grilhões da população seria o próprio pensamento? As pessoas estão presas nas suas ideias, nos seus preconceitos, nos seus rótulos? Sim, eu acho, mas eu leria de maneira histórico-social. Nós temos hoje ainda gente que é explorada, que é vilipendiada, que é escravizada com trabalhos que geram exploração, salários desumanos, gente que acumula poder enquanto os outros não têm nada, pessoas que usam do seu poder e com o seu poder legitimam, fortalecem a desigualdade. Pessoas, no Brasil hoje, quem é que morre de forma violenta? Né? Você olha a juventude, de 15 a 25 anos, preto. Então, há um extermínio da juventude negra. A tal da necropolítica, né? Então, quer dizer, eu leria assim, inclusive. Eu posso ler também, né? As pessoas estão aprisionadas em suas consciências neblinadas, em sua incapacidade de ver o mundo de maneira mais profunda, mas esse texto também pode ser usado para falar sobre isso. Olha, nós temos uma exploração, nós temos uma sociedade que desumaniza, que oprime, que explora, e que Deus é a favor dos explorados. Deus é a favor de quem sofre. Deus é o Senhor da libertação. Quer dizer, um texto como esse, ele pode ser aplicado para promover um olhar transformador sobre a vida, né? Você é pesquisador, né, doutor em ciência da religião. Qual o caminho para poder chegar até esse patamar aí de religioso? Primeiro, não tem interesse de ficar rico, né? Porque assim, eu fiz a graduação, uma graduação em teologia. Para poder ser pastor, como é que é? Sim, depende da denominação. No meu caso, eu fiz uma graduação em teologia, comecei numa instituição pentecostal, mudei e fui para uma instituição batista. Então, fiz uma graduação em teologia. Da graduação, eu entrei no mestrado como qualquer outra área de ciências humanas. Fiz o mestrado e o doutorado. O mestrado e o doutorado fiz em ciências das religiões ou ciências da religião. Como qualquer outra área das ciências humanas, ela tem um campo disciplinar, tem pesquisa, tem produção, etc. Qual que é a sua pesquisa hoje? A minha pesquisa é especialmente em texto sagrado. Eu sou especialista em Bíblia. Então, eu pesquisei no meu mestrado, no meu doutorado, por exemplo, o Apocalipse de João, que é um negócio muito doido. Você tem ideia, esse negócio do Apocalipse rendeu tanto por causa da pandemia, que aquele jornal, o Valor Econômico, cara, fez uma... Eu vi, eu estava pesquisando. Então, fez uma matéria sobre o Apocalipse de João. Então, quer dizer,
eu segui esse caminho aí, de formação acadêmica. Mas, para ser pastor, depende da denominação. A maioria das denominações, ela exige uma formação teológica. Você faz uma graduação em teologia. Hoje, dificilmente você vai encontrar, por exemplo, um seminário, uma faculdade de teologia que não seja reconhecida pelo MEC. Então, você tem uma formação acadêmica. Entendi. As igrejas históricas, elas exigem uma formação acadêmica. Os batistas, o cara faz uma graduação em teologia e passa por um concílio. Concílio para que ele possa responder questões para saber se ele realmente... Seria uma prova da ordem da igreja, Pronto, né? é uma ordem. Para o cara entrar na OAB batista. Aham. Os anglicanos, os presbiterianos e até os assembleanos, os Essas pentecostais. igrejas que você está falando são pentecostais? O que é pentecostal e neopentecostal? Nós temos as igrejas tradicionais, batista, presbiteriano, igreja batista, presbiteriana, anglicana, são igrejas que nós chamamos de tradicionais. As pentecostais foram aquelas que surgiram a partir de 1906, 1907, lá nos Estados Unidos, com a figura de um cara chamado William Seymour. William Seymour, ele foi um negro, filho de escravo, cego de um olho só, que viveu uma experiência com um grupo lá na rua Azusa. E é interessante, porque nós estamos nos Estados Unidos, no período de segregação racial, de violência racial, de racismo estruturante, e aí surge um movimento dizendo que o Espírito também tomava negros, mulheres, pobres e estrangeiros. É daí que surge o movimento pentecostal. Esse é o pentecostalismo. E aí o Seymour tem uma frase linda, que diz assim, a partir do sangue de Jesus do Espírito não há mais negros e brancos, somos todos iguais. Imagina esse negócio. Então, um movimento progressista, ou não? Claro. Sim, totalmente. Progressista. Então, aí o pentecostalismo vai surgir com essa mensagem. As igrejas de Deus, que são movimentos pentecostais, igrejas negras, daí vem o pentecostalismo. A partir da década de 70 em diante, surge uma espécie de renovação carismática nas igrejas que não eram pentecostais, como os batistas, a própria igreja católica. Porque qual que é a mensagem do pentecostalismo? Além dessa ideia de que o Espírito Santo age hoje e age sobre qualquer um, sobre mulheres, sobre homens, sobre negros, sobre brancos, eles acreditam, os pentecostais acreditam, em manifestações estáticas, como línguas estranhas, profecia, Nébias. dons, essas linguagens. Aham. Então, quer dizer, esse tipo de experiência religiosa alcançou outras denominações. Daí surge a renovação carismática na Igreja Católica e outras igrejas carismáticas. O neopentecostalismo vem depois, década de 80, que são igrejas com essa origem, com essa relação mínima com o pentecostalismo, mas que prega, por exemplo, especialmente sobre teologia da prosperidade. Então, você tem aqui dois grupos diferentes. Você tem os pentecostais e os Entendi. neopentecostais. Os pentecostais estão ligados a essa tradição clássica, glossolalia, que é línguas estranhas, contemporaneidade dos dons. E eu coloco isso também na conta da história do pentecostalismo. Preocupação com justiça racial. E rola uma treta entre as duas? Sim, os pentecostais não gostam de ser tratados como neopentecostais. É porque é uma pegada completamente Diferente. Eles não gostam. Se você chegar para um assembleano e você falar, você é neopentecostal? Ele vai, não, eu sou pentecostal clássico. O neopentecostal é outra coisa. E quem são os neopentecostais? Renascer, Universal, Mundial. Esses são os neopentecostais. Então, pentecostais, Deus é amor, Assembleia de Deus. Tem um monte de amigo meu que já ganhou dinheiro filmando o culto dessa galera aí. Mas como? Como? Transmitindo na televisão. Ok. Porque eles... Saía da Mundial e ia para Universal. Porque os caras têm... É uma Tem até empresa. gente aqui nesse ambiente. Quer dizer, o cara tem uma TV, ele precisa de funcionários lá para transmitir e tal. Então, provavelmente esses caras eram contratados. E não é só dentro da igreja evangélica que rola essa treta. Eu lembro que na minha turma de faculdade tinha um padre e tinha um missionário da renovação carismática. A gente entrou desde o começo e se formou todo mundo junto. Aí um sacaneava o outro, tipo, o cara tinha mandado um e-mail pro padre. Aí o cara recebeu o e-mail lá e falou assim, não recebi não, você deve ter mandado naquelas línguas estranhas lá que vocês usam lá, não sei o que.
Então, ali, o catolicismo clássico de Aparecida ali, né? Meio que tirando onda com essa questão Da renovação? Da renovação, isso. Você... até partido político, cara. Chega no partido político, chega no PT. Já viu a reunião do PT? Tem várias linhas. Os caras faltam só se matar lá dentro. PSOL, PSDB. Os caras agora... O PSDB não consegue nunca fechar nada. Para ver quem é o candidato. Porque né? os caras estão lá dentro se matando, porque tem várias linhas do PSDB. Então, assim, você tem um grupo de pessoas ali com perspectivas que parecidas, mas internamente são diferentes, têm posicionamentos diferentes, né? Então, quer dizer, dentro, inclusive você nem pode falar em pentecostalismo, são pentecostalismos, são vários grupos pentecostais. Então, assim, basicamente é isso, pentecostal e neopentecostal, né? E carismáticos. Eu abri uma caixinha de pergunta hoje no Instagram, avisando que você vinha para cá, para pedir para o pessoal encaminhar alguns questionamentos. Come, Kenny, eu tô Eu incomodado. tô comendo. Se tiver, eu tomo um café, mais um café aí. Cadê o café? Aí? Vamos ver aqui se ainda tem. E aí, vem aqui a pergunta aqui do rapaz. Por que para vocês é um copão e uma xicrazinha? Pois é, tá vendo? Eu entendi porque isso, o senhor é mais bonitinho, Mais chique, pois né? é, né? O senhor é mais bonitinho. Pastor, como praticar o perdão? É um exercício diário? Como é que funciona isso daí? Qual o conselho que você dá para aquela pessoa que está amargurada com alguém? Sim. Primeiro, entender que perdão é para você, não é para o outro. Quando você perdoa, quando você não perdoa, você carrega aquela situação e aquela pessoa pelo resto da vida nas suas costas. Então, perdão, para começar, é um ato libertador que começa a libertar aquele que gera o perdão, que libera o perdão. Entendi. Então, quer dizer, perdão é escolha, perdão não é amnésia, tipo assim, eu esqueci o que você fez comigo, isso é conversa, cara. Eu não esqueço. A diferença é que eu não sofro mais por aquilo que você fez comigo, mas eu nunca vou esquecer, porque me marcou. Inclusive, a minha relação com você pode ficar mais madura por perceber que você melhorou, que você mudou, que você me ajudou a entender melhor a situação e eu pude, inclusive, eu pude te perdoar. Então, perdão não é esquecimento. Perdão é a capacidade de dar conta daquilo agora e não sofrer mais por isso. E eu acho, isso é bíblico, né? Que um caminho bacana para a gente conseguir perdoar é quando eu olho para o outro e penso o seguinte: eu seria capaz de fazer algo pior. Na oração do Pai Nosso, que é tão conhecida, Jesus ensina para a gente pedir a Deus, Senhor, perdoai os pecadores. Como eu tenho perdoado quem me atinge. Perdoa os meus pecados como eu tenho perdoado a quem me ofende. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso aí. Olha só, me perdoe na medida em que eu perdoo o outro. Isso aqui não é simplesmente uma questão de condição. Para você me perdoar, Senhor, eu vou perdoar o outro, então o Senhor me perdoa. A lógica não é essa. A lógica é o seguinte: Senhor, eu perdoo o outro, porque eu sei o quanto o Senhor me perdoou. Eu sei o que eu sou capaz de fazer. Isso me ajuda muito, inclusive. Não é simplesmente esquecer, mas eu entendo. Poxa, eu sou capaz de fazer aquilo que ele fez comigo. Então eu sou capaz de perdoar. Quer dizer, eu sei que o que ele fez, eu poderia ter feito também. E gostaria muito que ele entendesse a minha humanidade. Quando eu entendo a humanidade do outro, é porque eu entendi que eu sou humano. Entendeu? Sacou? Entendi. Então, eu tô felizão aqui com essas coisas aqui que eu tô ouvindo, viu? É uma aula mesmo. Então, assim, eu só não perdoo quando eu sou muito arrogante, cara. Vou dar um exemplo besta. Eu venho aqui e faço uma coisa ruim com você. Agora, eu não estou aqui querendo legitimar crime, não, tá? O cara bateu na esposa em casa, como alguns fazem. Perdoa, não. Vai procurar a delegacia da mulher. Vai denunciar. Vai denunciar. Não é disso que eu tô falando. Nós estamos falando de uma traição de amizade, de traição de confiança. Isso não aí, estou falando de crime. Isso aí, perfeito. Mas é bom dizer isso, aquilo tá, que toca o coração, não o que toca a sua pele. É bom dizer isso porque tem muita gente que pode pegar isso aqui... E tem gente, vou te falar, viu? Então, assim, essa gente já existe. Aí o cara, porque isso acontece, né? O camarada agiu lá criminosamente com a esposa e procura o líder religioso. Minha irmã, perdoa, porque Deus mandou perdoar. Inclusive o pastor Kenny ensinou lá que tem que perdoar. Não é isso não. Eu te traí.
alguma coisa aconteceu, eu te traí. Você fica profundamente ofendido, porque, na verdade, e é interessante, as pessoas que nós amamos e as mais próximas são as que mais nos angustiam quando nos traem. Então, o perdão é muito mais difícil quando é com gente que está perto, gente que a gente ama. Dentro de casa, né? Pois é. Principalmente. Você olhar para essa pessoa e entender o seguinte, caramba, eu poderia ter feito pior. Eu sou capaz de fazer isso também. Eu sou ser humano. E eu percebo que esse camarada, que essa pessoa se arrependeu, cara. Percebeu o que ele fez. Perdoá-lo é um ato de hombridade. É um ato de humildade. É olhar no espelho e perceber, caramba, eu poderia fazer algo pior. Então, o que seria... Tá difícil praticar a humildade nos dias atuais, em tempos sombrios, onde que pessoas defendem atos de vingança, pessoas defendem, como já foi dito aqui, o porte de arma. São perguntas difíceis, né, já que o papo está aí. É difícil praticar a humildade, a população está diminuindo a sua humildade ao longo do tempo. E o que seria a humildade? Tá. Tem um texto em Romanos, assim, capítulo 12, né? Que diz assim, Paulo diz assim, ó, não presumais mais de vós do que sois. Não tenham uma ideia irreal de si mesmo. Não tenham uma ideia irreal de si mesmo. Nem mais, nem menos. O que isso quer dizer? Humildade não tem nada a ver com autocomiseração. Eu não posso nada, eu sou um coitadinho, blá, blá, blá. E é o enfrentamento também a toda arrogância, uma compreensão equivocada de si mesmo. Humildade é você entender os seus limites e, a partir dos seus limites, inclusive, ser capaz de ouvir o outro, de aprender com o outro e também compreender as suas potencialidades. Não para que você jogue na cara do outro as suas potencialidades, mas para que você use as suas potencialidades para potencializar outros, para alcançar outros, para criar uma solidariedade da sua potencialidade. Sacou? Então, quer dizer, humildade é ter uma compreensão de si equilibrada. Isso é humildade. Humildade é olhar para si e entender até onde você consegue ir e até onde você não pode ir. Humildade é a capacidade de entender o que você pode ensinar e o que você pode aprender. Então, quando você tem essa compreensão de humildade, você é capaz de ouvir mais e, quando falar com beleza, falar com profundidade, falar com sensibilidade, falar com eloquência, falar com amor, falar desejando que a coisa sirva como fruto para os demais. Então, a gente não pode confundir humildade com comiseração e a gente também não pode achar que as nossas potencialidades nos dão direito de nos colocarmos acima das outras pessoas. Então, igual o Eduardo Santos, só te interrompendo, Eduardo Santos fala, eu já sou pobre, agora eu tenho que ser humilde também, eu sou bom pra caramba, rapaz, não sou humilde nada. Tipo assim, você reconhecer que é bom em alguma coisa, não é arrogância. Não é prepotência, não é arrogância é quando você acha que é melhor que alguém por isso. Você é mais gente do que o outro. Pisar no outro por conta disso, por achar... A falsa modéstia é uma arrogância. A falsa modéstia é arrogância ou infantilidade. Entendeu? Tá maneiro o papo? Tô gostando, cara. Tá legal demais. Sim, porque não teve nenhum bate-bola, a gente já foi metralhando ele com um monte de pergunta aqui. Vocês estão gostando? Tá legal? Tá legal. Que isso. Tô tendo uma aula aqui de... É uma nova forma de contar histórias também, né, Kenny? Porque a gente, por exemplo, veio de televisão, né? 15 anos meus 15 anos do Schneider. Só que a gente contava história todo dia na televisão. E a gente continua contando histórias aqui, mas de uma forma diferente. Num rolê diferente. E você acha, por exemplo, que a gente, no último censo do IBGE, a gente viu trazendo a discussão para o Estado, né, regionalizando, a gente teve uma queda significativa no número de católicos e um aumento acentuado no número de evangélicos. A gente está falando aqui de novas formas de contar a história. Os evangélicos, do ponto de vista da comunicação, estão sabendo dialogar melhor do que os católicos? A gente não está conseguindo ter uma renovação na Igreja Católica. Como é que você, como cientista da religião, enxerga esse fenômeno? Boa pergunta. Há uma série de fatores, né? A religião evangélica, os evangélicos, o evangélico, assim, né? O discurso religioso evangélico, ele tem uma pretensão de alcançar as necessidades individuais das pessoas. Então, naturalmente, ele acaba sendo mais contextualizado do que um discurso católico.
As igrejas evangélicas são mais dinâmicas em sua expansão. Por exemplo, você não consegue abrir uma igreja católica de forma autóctone. Um camarada se torna católico, ele não pode começar aqui na casa dele um grupo de oração e daqui isso se transformar numa igreja. Especialmente as igrejas pentecostais. Quais são as igrejas que crescem nesses dados? Igrejas pentecostais. Porque a igreja pentecostal é mais dinâmica. Ela empodera aquele que se converte a já dar continuidade à mensagem. Então, isso tudo produz uma potência de expansão que nenhuma outra religião seria capaz de fazer. Então, o crescimento da igreja evangélica no Brasil se dá especialmente por essa capacidade de dialogar, obviamente, dialoga melhor, mas dialoga melhor a partir do local, dos territórios. Né? Um camarada está aqui no bairro, ele se converte, ele tem a casa dele, ele chama a pessoa, ele não precisa de um pastor, ele não precisa ele não precisa do clero para que ele anuncie, para que ele fale também, para que ele construa um novo movimento, ele não precisa. Você tem várias igrejas evangélicas que surgiram em bairros com gente que não era ligada exatamente ao clero, que se converteu e que a partir dali, com o seu povo, com o seu grupo, começou a falar de Jesus, dessa fé, especialmente fé pentecostal, e isso gera uma expansão. Né? E o latino-americano, ele está muito próximo de uma experiência religiosa muito mais do corpo, da intuição, do êxtase, que é típico das tradições pentecostais. Então, assim, a expansão da igreja evangélica no Brasil se dá especialmente por essas coisas, que tem a ver, sim, com a comunicação. Talvez, por conta dessa dinâmica autóctone, como a gente costuma falar, isso produza maior capacidade de comunicação, no fundo. No final das contas, isso produz maior Por comunicação. outro lado, nessa época, por exemplo, abria-se, a cada 4 dias, abria-se uma igreja evangélica na Grande Vitória. Isso lá em 2011, 2012, quando eles foram destrinchando a pesquisa. Só que o que me preocupa, e eu queria ouvir você sobre isso, é a formação dessas pessoas, desses líderes religiosos que estão à frente dessas comunidades. Porque a gente tem aqui na mesa hoje um cara que ele foi estudar, ele se encontrou com a academia, então você virou especialista, foi o doutorado em textos bíblicos, ou seja, você sabe do que está falando e tem responsabilidade em cada texto que você publica em jornal, em cada vídeo que você posta na sua rede social. Por outro lado, a gente vê que tem uma fatia desse bolo que não é assim que funciona, que é mais pelo achismo e da interpretação que se faz do livro sagrado. Isso me preocupa muito. Como é que você enxerga isso? Também me preocupa. E é arriscado, é perigoso, porque você pode estar construindo aí um espaço de publicização, disseminação de equívocos. Mas nós vamos entender o seguinte: não é só o intelectual, o erudito, que tem condições de servir a uma comunidade, a alguém. Se fosse assim, poucos estariam ou poderiam contribuir com a vida do outro. Então, o problema não está nem tanto na formação, sabe? Porque eu posso ser alguém com uma formação básica, mas ter bom senso, mas ter compromisso com as pessoas, ter sensibilidade e desejo de serviço. Isso aqui já resolve uma multidão de problemas, mesmo que intelectualmente eu não seja alguém com uma formação assim invejável. Porque esses caras que vocês aí podem citar, que manipulam, que enganam, eles são bem formados. Entende? Eles têm uma formação bacana. Vou dar um exemplo. Esse da Record mesmo lá, o cara tem uma formação Entende? absurda, né? Agora, há uma disputa aqui interna nossa, né, entre nós evangélicos, especialmente quem está na academia, para que os seminários sejam mais profundos, mais adequados, que dialoguem mais com a cultura. A gente fala de teologia a partir da América Latina. A gente tem essa disputa aqui. Mas, para além dessa disputa interna, a gente precisa entender que não é a falta de formação o único ou o grande problema. Isso tem a ver com caráter, isso tem a ver com interesses pessoais, que às vezes uma senhora semi-analfabeta, que tem uma comunidade aqui que ela cuida, ela tem mais condições de produzir vida na vida das pessoas do que eu aqui com a minha formação.
Então, eu acho que a formação é um grande ponto. Mas existem outras coisas piores. Tem que ter o equilíbrio aí. Ó, a gente fala tanto da... Não sei se a gente pode entrar nessas discussões aqui, mas o atual governo aí. A gente fala, porque os pentecostais são manipulados e botaram esse governo no poder e tal. Mas quem está ocupando os espaços nesse governo? É uma ala do protestantismo supostamente intelectualizada. Esse ex-ministro da Educação, que falou as barbaridades que falou, que surgiu esse esquema aí de lobby. Propina em Bíblia, em ouro. Esse cara, ele tem uma formação acadêmica, ele é um presbiteriano. Eu estou aqui falando dos presbiterianos. Aquele casal lá que também foi pego com dinheiro na Bíblia, né? Esses caras não são ignorantes, não são até donos de faculdade, né? Sim, então, você entende, Chicarino? Não quer dizer que a formação não seja importante. Mas não é esse o grande ponto só. Eu sei, eu estou entendendo a tua crítica, né? A tua análise. Tipo assim, não, porque eu fico preocupado com essas pessoas que não têm uma boa formação, eu também fico, mas o problema não é só esse. Eu conheço muita gente que não tem formação, mas tem bom senso. Não tem formação, mas deseja servir. Não tem formação, mas tem compromisso com as pessoas. Não tem formação, mas ama. Entende? É óbvio que na sua ignorância pode sim ensinar coisas equivocadas e tal, mas o seu desejo de cuidar do outro acaba produzindo bons frutos também, entende? Porque não é só mesmo a questão acadêmica, né? E a gente vai ver também que existem regiões do Brasil que o pastor vai atuar que não tem nem onde ele buscar um recurso para poder estudar, por exemplo, porque mora no interior, num rincão de um país, numa região ribeirinha, que não é essa a realidade. E hoje também, hoje você tem acesso à formação. Para vocês terem ideia, assim, curso de teologia, hoje você tem cursos teológicos de graça na internet. Você acessa. Nosso curso aqui não é de graça, o cara é um curso reconhecido pelo MEC. Assim, eu fiz meu mestrado lá em São Paulo, cara, o programa de pós-graduação lá em Ciências da Religião, lotado de pentecostais. Entendeu? Então, assim, nós temos sim muita gente abrindo igrejas, gente sem formação, temos. Mas me parece que essa coisa da formação acadêmica está se desenvolvendo no Brasil, nesses espaços religiosos que nós vimos como espaços mais desinteressados. E diria, mas o problema não é só esse. A gente pode formar todo mundo. Tá? Se fosse assim, então, a Igreja Católica não teria problema nenhum. Verdade. Não teria manipulação nenhuma. Porque eles têm um processo rígido de formação, né? Então, eu acho que a coisa assim, tem a ver mais com o bom senso, com o caráter, com o desejo de servir. Educação não é só acadêmica, né? Educação é um negócio muito maior. Pastor, dentro daqui do Pode Pocar, tá na hora já, né? Sim. Do quadro. A gente tem um quadro, poca ou não poca, onde o poca é positivo e o não poca nem tanto. Nós nem anotamos nada não, a gente vai levantar aqui algumas questões, você fala se poca, se não poca, e se quiser... Tipo, tira o chapéu do Raul Gil, né? Raul perguntou. E aí é o seguinte, você pode justificar, pode não justificar se quiser. Intolerância religiosa, poca ou não poca? Não poca. Por quê? Por quê? Porque toda intolerância, ela é violência. Toda intolerância, ela desumaniza. Toda intolerância é contrária ao Evangelho. Então, um protestante, e aqui falando do lugar dos evangélicos, deveria se sentir profundamente ofendido ao testemunhar qualquer um dos seus irmãos agindo com intolerância. Então, a religião ela é um lugar que tem que produzir tolerância. Eu preciso ser capaz de olhar o outro, nós somos de tolerância religiosa, né? Mas tem diversas intolerâncias. Mas a religião ela precisa produzir na gente um olhar sensível em relação ao outro. Precisa produzir na gente amor, graça. Então, intolerância não deve pocar jamais. Teoria da prosperidade. Poca ou não poca? Não poca. Por quê? Porque também é uma treta muito grande dentro da igreja evangélica. Queria que você falasse um pouco sobre o que é, explicar o que é e o porquê que não poca. A teologia da prosperidade, ela é estruturada em várias coisas. Entre elas, a ideia meritória. Eu dou, que tem tudo a ver com o sistema capitalista, né? Quer dizer, eu invisto, Deus me abençoa. Se eu não invisto, Deus não abençoa. Eu dou, então Deus me dá.
Então, se eu não tenho, é porque eu não estou dando de verdade. A lógica da prosperidade é perversa, porque vai acabar culpabilizando aquele que sofre. Então, se você leva a coisa até as últimas consequências, por que eu estou doente? Por que eu não estou prosperando? De alguma forma, é porque eu não fiz certo, ou é porque eu não fui tão fiel, ou porque eu não dei como deveria dar. Então, essa lógica da prosperidade, ela culpabiliza o que sofre. Isso é um problema. Segundo, ela tem uma visão muito reduzida de prosperidade. Prosperidade como ligada a bens materiais. Então, o que é ser próspero? É ter um bom emprego, o que é ser próspero? É ter um carro, ter dinheiro. A Bíblia fala em prosperidade. Mas a prosperidade, por exemplo, na Bíblia tem a ver com solidariedade. Quem é um homem próspero, uma mulher próspera? É aquele que é solidário, então ele é próspero. Quem é o próspero? O que tem prosperidade? É aquele que tem amigos. Não é? Quem é próspero? É aquele que ama a Deus e ama as pessoas. Não é? Prosperidade, ter o necessário. A Bíblia fala em ter o necessário. Quer dizer, você ter aquilo que precisa, não mais do que precisa. E quando tiver mais do que precisa, isso não te pertence, isso não te pertencer. Você vai morrer, vai deixar tudo para trás, né? Vai morrer, vai deixar tudo para trás. Outra coisa, é melhor o outro se beneficiar daquilo que eu tenho do que tirar do que você leva daqui são suas ações, né, pastor? São suas ações. As suas memórias, né? Quais são as memórias? É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Sim. Sim, porque ser rico não é o problema. Ser miserável é o problema. Mesquinho, né? Porque miséria não é ausência de dinheiro. Miséria é ausência de alma. Miséria é ausência de coração. Miséria é ausência de solidariedade. Isso é miséria, cara. De humanidade. De humanidade. Miséria é você reduzir... O homem mais miserável do mundo é aquele que acha que a realidade se resume a isso que a gente tem. Isso é miséria. Isso é miséria, cara. Existem coisas que valem muito, mas o dinheiro não compra, cara. Não compra, nunca vai comprar. A paz, por exemplo. A paz, o sorriso do meu filho. Eu tenho 3 filhos. O Roger, que tem 7 anos, a Bia, que tem 10 anos, e a Gabriela, que acabou de nascer agora há 1 mês. O sorriso do meu filho, a alegria do meu filho, o preenchimento da alma do meu filho com a minha presença, eu não compro com nada. Eu posso comprar um carro que ele fala e o carro conversa com ele. Mas a minha presença, um dia que eu jogo um futebol com ele, isso aqui não tem dinheiro que pague. Não tem valor, não dá para estimar. Não dá para estimar. Então, assim, quando o cara reduz a sua compreensão da realidade num conceito de prosperidade que tem a ver com bens que eu consigo pegar, esse cara, meu irmão, ele é um miserável. Ele é um miserável. Então, a teologia da prosperidade, ela torna a prosperidade aquilo que é muito pouco, entende? Para a alma. Para a alma, sabe? Espiritual, a gente fala de espiritual, a gente na Bíblia, o que é espiritualidade? Espiritualidade não tem nada a ver com coisas fantasmagóricas. Espiritualidade tem a ver com ética, tem a ver com profundidade, tem a ver com aquilo que tem peso. E o que tem peso? Não é ouro. O que tem peso é aquilo que dá sentido, aquilo que realmente toca em coisas e em nós onde os bens materiais não tocam. Então, assim, o que é uma pessoa que tem peso de existência nesse sentido? É uma pessoa substancialmente existente. É aquela que consegue olhar a vida, por exemplo, e dar valor para aquilo que realmente tem valor. É claro que nós temos que trabalhar, cara. Ganhar dinheiro, cuidar das coisas, ok. Mas comer bem, vestir bem. Queremos que o Brasil todo tenha acesso a isso. Então, quem não tem saneamento básico, isso é pecado. Esse cara, não é quem não tem comida, isso é errado, tem que ter e tal. Mas isso aqui, eu tenho que trabalhar para ter isso. Mas veja, o trabalho, ele só tem um sentido. Porque o trabalho tem a ver com criatividade, com criação, com beleza. Para quê? Para que eu consiga viver de verdade. Não sei se eu estou confuso aqui no que eu estou falando. Não. De forma alguma. Se tem uma coisa que não está, é confuso. Jesus tem uma frase bonita, né, que a gente às vezes confunde. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em hebraico, o texto é em grego, mas Jesus ele é um judeu, né?
Então, quer dizer, ele usa a linguagem própria a forma de falar judaica. Né? O autor, pelo menos, do Evangelho que escreve. Sou o caminho, a verdade e a vida. A ideia é o seguinte, caminhando, verdadeando, neologismo, né? Verdadeando, eu encontro a vida. E essa vida aqui não é bios, no grego, é zoé, que é vida em plenitude. É a mesma ideia da shalom, do shalom lá do Antigo Testamento, que não tem a ver com paz com ausência de guerra, tem a ver com essa ideia de prosperidade. Entendi. Então, você na caminhada vai encontrando o que é de verdade nessa caminhada, aí tem vida. Então, eu não compro isso, eu vou descobrindo na caminhada, eu vou vivendo na caminhada e percebendo aquilo que tem valor, e aí tem vida. Aí tem vida. E aí a tradição cristã vai dizer, ó, isso vai ficar muito mais claro para você o dia que você tem um encontro e caminha com o princípio, com os valores do reino, do evangelho, etc. Pastor, pessoas que utilizam o nome de Deus para poder cometer arbitrariedades, poca ou não poca? Não poca de jeito nenhum. A gente até falou sobre isso aqui hoje já, não né? poca de jeito nenhum. Primeiro porque o texto fala, né? Não usem de maneira, não usem o nome de Deus em vão. Usar em vão não é tipo assim, ó, Deus, não é isso. Usar de forma, a Bíblia ela coloca um interdito moral no uso do nome de Deus. Você sabe por quê? Eu estou te perguntando isso. Eu ouvi até isso aqui no centro, de pessoas me convidarem para ir na casa dela e eu falar que ir, não ir, falar assim, ó, cuidado, hein? Deus castiga. Que Deus é esse daí, que é um Deus ruim, que tem a mão pesada? Deus não é amor? É o Deus a imagem e semelhança do que há de pior em nós, né? Porque às vezes a gente projeta sobre Deus o que há de pior da gente, né? Eu sou um cara intolerante. Esse daí é absurdo, né? Ó, Deus castiga. A minha família é isso, por parte de pai. Deus castiga. Ó, Deus castiga, hein? Porra, não, cara. Deus liberta, Deus salva, Deus ama, Deus perdoa. Deus corrige, mas não castiga. Corrige, educa, ensina. Transforma, cara. Então, assim, usar o nome de Deus para ameaçar. A igreja fez isso na história, né? Você tem lá na Idade Média. Muito, né? O nome, porque Deus é um negócio poroso. O nome Deus é muito poroso, né, cara? Você pode colocar qualquer coisa nesse nome Deus. Você pode usar para qualquer coisa. Você pode usar o nome. Um exemplo: Estados Unidos. Contexto de segregação racial. Você tem uma igreja protestante, branca, racista, e tem Martin Luther King. Martin Luther King é um pastor batista. No mesmo rolê. No mesmo espaço. Você tem um discurso sobre Deus que diz, ó, igrejas brancas de um lado e igrejas negras do outro. Você tem a Ku Klux Klan, cara. A Ku Klux Klan, assim, abarrotada de cristãos, de evangélicos, no mesmo contexto de Martin Luther King. Então, quer dizer, em nome de Deus, você pode, inclusive, matar. Não só ameaçar com essas ameaças assim, ó, vai para o inferno. Você pode matar em nome de Deus. Você pode legitimar a violência em nome de Deus. Então, o nome de Deus é um negócio poroso. Então, usar o nome de Deus para aquilo que não é visto no rosto de Jesus Cristo, não poca, não. E a tal da ideologia de gênero? Poca ou não poca? Se puder, já contextualiza também para a galera poder saber o que a gente está falando. O conceito ideologia de gênero não poca porque é uma invenção sem base teórica. Não existe isso, né? Quer dizer, você tem... É bom a gente explicar isso, né? O pastor falando isso, eu vou explicar porque eu estou dizendo isso. Você tem pesquisa sobre construção de gênero. Você tem uma discussão sobre os lugares sociais dos homens e das mulheres, que são lugares estabelecidos historicamente, não cai do céu. Então, o conceito ideologia de gênero, ele atrapalha a discussão. Inclusive, a discussão feita por nós, evangélicos, que queremos, de alguma forma, dialogar no espaço público. Então, a ideia, ideologia de gênero, o conceito é um equívoco. Você tem as pesquisas sobre a questão de gênero. E nós devemos entrar na esfera pública, nós que eu falo aqui, evangélicos, entrar na esfera pública, em primeiro lugar, retirando esse tipo de conceito que não é um conceito estabelecido pelas ciências. Retirando esse tipo de instrumento de análise que na verdade serve só para desqualificar as pesquisas feitas sobre essa coisa da construção de gênero. Então, não poca não. Quase 2 horas de papo, né? Pois é, vamos puxar o bonde? Vamos puxar o bonde, né? Curtiu, pastor? Curti. Legal, né? Muito legal. Ficou à Valeu vontade? a pena? Muito à vontade. Depois eu quero ver o feedback aí do pessoal. Vai sim. Você quando que é seu aniversário?
Amanhã. É amanhã. Amanhã, porque amanhã é dia 24, porque esse episódio ele vai no dia 23 de maio. É, por isso que eu tava te perguntando quando que é seu Aí aniversário. É amanhã. Então, parabéns pra você, meu irmão. cara. Tá aí te Valeu, mano. Parabenizando aí. 40 anos. Deus te abençoe. Daqui a pouco você vai chegar lá também. Vai. Novembro você tá chegando Demora um lá, pouco hein? mais do que você. Agora você é um cara novo, tiro por mim, porque eu não sou velho, eu sou jovem há muito tempo, com uma Jovem formação, com uma formação tão graúda, tão grande, né? Você deve ter estudado pra caramba, né? Poderia ter estudado mais, né? É porque, assim, aí uma coisa bacana que a fé me produziu, né? Quando eu me converti, cara, eu criei, assim, um interesse profundo por leitura. Eu já lia, mas o trato com a Bíblia, assim, me deu muito fôlego para estudar. Eu me converti, isso em 2017, com 17 para 18 anos, já fui para um seminário, de um seminário já fui para outro, saí em 2011 já estava terminando o doutorado. Então, eu me converti aqui em 2002, 2. 9 anos. Porque eu terminei a graduação, já fui direto para o mestrado, do mestrado já fui direto para o doutorado. Então, por isso que foi tão rápido. Com 32 anos, eu já tinha defendido a minha da tese. graduação, olhei para trás e falei, não piso na sala de aula Nunca tão cedo. mais. Então, foi por conta disso, né? Por isso que as coisas aconteceram tão rápido assim. E vou te falar, cara, eu acho que eu fiz rápido demais. Tem coisas que eu falei e produzi que eu tenho vergonha hoje um pouco de mostrar. Mas essa é uma das graças, né? A gente enxergar para trás coisas que a gente nem não acha tão bonito hoje, se arrepender e querer fazer diferente, querer fazer melhor, né? Não só na vida acadêmica, mas no dia a dia. Tem a graça da mudança, né? A graça da mudança. E mudar não é fácil, porque para você mudar, você precisa estar aberto a reconhecer equívocos, né, cara? E não é fácil. A gente está falando de humildade. Você desinflar o seu ego, né? Isso é um exercício diário, né, pastor? É diário por quê, cara? Porque primeiro, nós gostamos de lugares já estabelecidos, porque você tem um lugar estabelecido, você não precisa pensar. Então, você responde, e o Amos Oz, inclusive, Como Curar um Fanático, né, no livro Como Curar um Fanático. É a zoninha de conforto, né? Diz assim, o que é um fanático? É aquele que quer responder de forma simples a questões complexas. Então, se você está nesse lugar aqui que tem respostas simples e fixas, e aí você fica ali e é mais fácil, né? Então, você não quer mudar, você não quer sair da área de conforto. Sair da área de conforto é um negócio muito complicado. Mas ostra feliz não faz pérolas, né? Depois dessa daí a gente tem que terminar, né? Como é que Que não é uma outra frase minha, é do Rubem Mar Alves. Calmo, Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Tem um escritor também, um teólogo da Umbanda, chamado Rubens Saraceni, muito bom, se tiver uma oportunidade. Você sabe que lá. tinha uma faculdade em São Paulo, a faculdade umbandista de teologia. Tem teologia da Umbanda, tem vários cursos. Mas parece que ela fechou, né? Não sei, mas tem outros cursos que outros sacerdotes aí tocam o Brasil afora. Show. Hoje em dia está muito mais difundido, o pessoal utilizando a internet, só que o preconceito ainda é muito grande. Pastor, eu fiquei muito feliz, né? Eu já estava bem empolgado aqui desde o início da conversa, quando a gente sentou aqui e a gente começou a bater um papo aqui para a gente se conhecer um pouco melhor, saber qual o rumo essa conversa ia tomar. Eu saio daqui até com um pouco de dor de cabeça, de tanto que eu aprendi. Vou com certeza hoje sair daqui um ser humano melhor do que eu entrei. Obrigado aí por essa quase 2 horas de conversa. A gente fica muito feliz em trazer pessoas religiosas para dentro de um bar, para um ambiente não tão convencional. Já sentou um padre, como eu te falei, a gente quer trazer algum monge lá de Ibiraçu, trazer um pai de santo também, um sacerdote da Umbanda, porque a gente quer entender o que é religião e o que é Deus na visão de todo mundo. E assim como no episódio do padre, eu saio daqui hoje muito esclarecido. Você pode ter certeza, meu irmão, que eu vou botar a cabecinha no travesseiro hoje e vou pensar muito nessa conversa aqui que a gente teve. Poxa, obrigado. Eu que agradeço aí o convite. Foi uma experiência muito bacana também. Aprendi também com vocês bastante. E estou aí à disposição. Esse tipo de papo, para mim, é muito caro.
Porque, infelizmente, a gente está num Você país... cobra caro na sua palestra, né, pastor? É caro, é caro. É caro, é um copo de café e um suco. Que você vai pagar, porque você está na E eu vou cabeceira da pagar ainda mesa. esse negócio. Então, quer dizer, nós estamos num país em que a imagem e a ideia do fenômeno religioso tem se transformado mesmo em sinônimo de intolerância, desrespeito, obscurantismo. E é muito bom quando você tem a oportunidade de discutir temas, de tratar temas num outro horizonte. E eu falo aqui mesmo de alguém que sou evangélico. Sou evangélico e eu acredito que o mundo evangélico é muito mais do que algumas figuras aí apresentam. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade, por esse bate-papo. Isso é importante. Também queria te agradecer a sua acolhida, né? Prontamente te fiz o convite, você respondeu, fez de tudo para estar aqui com a gente hoje. Por isso, muito obrigado. É um presente antecipado de aniversário para mim ter essa aula. A gente acaba, eu e o Schneider, apanhando muito aí, apanhamos na época que éramos da TV, porque a gente ninguém ouve a gente. Então, assim, é o estereótipo, é o rótulo. E eu estou muito feliz de ter trazido um pastor, como o Schneider falou, para dentro de um bar para provocar reflexão. Não o ódio. A gente não veio aqui para tretar. A gente veio aqui para trocar, para conversar, para compartilhar. Então, acho que é isso, é sobre isso. Acho que é isso que a gente está precisando. Conversar mais, entender mais o outro. E hoje eu saio daqui, né, entendendo muito mais, conhecendo muito mais esse rolê evangélico, com todo respeito, porque a gente é ignorante em muitos sentidos e na religião dos outros principalmente. Então, eu estou muito feliz de ter feito esse episódio e ter recebido você aqui dentro do bar. Obrigado. A alegria é recíproca. Isso aí, você que acompanhou a gente até agora, essa prosa, muito obrigado. Deixe o seu comentário, o que você achou desse episódio, gostou, não concordou, mas tudo no ambiente da paz, do amor, do respeito, né, Schneider? Porque também ficar esculhambando a gente e o convidado não é legal. A gente está aqui para prosear, pode criticar, porque a gente está aqui para ouvir crítica, mas desrespeito aí não dá, né, mano? Não dá, né? Teve que a fala do pastor. Meu amigo, se você não respeitar um pastor e não respeitar um padre, você está morto por dentro. Você pode faltar o respeito comigo, com o meu parceiro aqui. Agora, se não respeitar um pastor, não respeitar um padre, precisa gostar não, viu? Só respeitar. Tamo junto. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curta e compartilha nosso conteúdo. É nóis. Se inscreve no canal, gente. Canal. Pocô. Pode pôr.